Porque a professora não pode falar um negócio desse. Então, existe essa mudança. Invadiram aqui a sala, tomara que não seja um sequestro, tomara que esteja tudo bem. Começamos mais uma edição do CPCast. Eu sou a Gabriela Rosa. Eu sou Luciano Nogueira. A Gabriela é coordenadora de Educação Infantil e Fundamental 1. O Luciano é diretor pedagógico. E hoje a gente vai falar sobre filhos mimados. Mimadice. Crianças mimadas, é isso aí. Maravilha. Tenho certeza que todo mundo conhece uma. E se não conhece... Não, definitivamente todo mundo que me mandou pergunta conhece uma. As pessoas que me mandaram também. Não é o próprio filho. Engraçado. Não, uma da minha era o próprio filho e a outra não. Eu vi muita gente falando assim, não, porque o coleguinha, o filhinho do amigo, é mimado. Mas fiquem tranquilos porque a gente não vai citar nomes. Não, sigilo total. Inclusive, se vocês quiserem, né? Tem gente que gosta de... de ser exposto? Você fala que pode falar, tá. Né? Avisa. Vai que a gente fica famoso e você fica famoso também. Nossa, é uma boa. Né? Inclusive, seu Instagram, Luciano, por favor. Meu Instagram é luciano.mnogueira. Gabriela.lsrosa. Ó. Pra vocês mandarem perguntas pra gente poder trabalhar aqui. Fazer o que a gente tem que fazer. Quase. Agora eu vou começar com uma pergunta polêmica, porque tem gente que gosta de saber da nossa vida, da fofoca, do bastidor. Você foi mimado? Você é mimado, Luciana? Fui muito. Mas muito mimado. Boa. E era uma das coisas que mais me revoltava quando eu era criança, quando alguém me chamava de mimado. Porque eu não enxergava. Eu achava que era tudo normal. Porque eu ficava triste, eu passava por momentos difíceis, eu tomava bronca. E na minha cabeça, a criança mimada era a criança que nunca tomava bronca. Era a criança que podia fazer tudo o que queria. E não era o meu caso. Eu sabia que eu tinha alguns limites. Não tinha tantos assim quanto eu deveria. Mas eu sabia que eu tinha limites. Então, na minha cabeça, eu não era mimado, de maneira nenhuma. Entendi. Eu fui mimada. Eu sou filha única. Na família do meu pai, eu fui a última neta. Fiquei 18 anos nesse posto. E do outro lado, eu sou neta única. Então, assim, por mais que eu quisesse dizer que não, eu até faço essa reflexão. Acho que não fui mimada pelos próprios pais, mas o entorno, o resto da família não tinha como. Era impossível. Porque a gente fazia, por exemplo, o amigo oculto no Natal. Ou seja, cada um ganha quantos presentes? Né? Do amigo oculto. Não. A Gabriela ganhava de todos os membros da família. Então, assim, pela Constituição mesmo, por ser a última neta de um lado e por ser a única neta de outro, teve um caldo aí de mimadice. Entendi. Mas era um problema de desamparo dos avós, né? Na verdade, não dos avós. Faltava neto. Pra eles darem de um atenção. lado faltava neto, e do outro lado não é que faltava neto, não era nem só dos avós, do lado do meu pai não era nem só dos meus avós, mas de toda a família, porque eu fui a última neta e as primas que vêm depois de mim, né, antes de mim, na verdade, já tinham 10 anos, então, faltava criança e eu era criança ali até os 18 anos. Eu era filho único da minha mãe, sou filho único da minha mãe, e era o preferido do meu pai, então não tinha jeito também. Não... Que delícia, que beleza. Tem filho preferido? Tem. Eu sei. Isso é uma red pill. Boa pra galera que tá ouvindo a gente aí. Não tem. Quem é mãe sabe. Mas admite, mas sabe. É isso que eu ia falar, elas não confessam. Pai e mãe não admite, mas sabe. No fundo sabe. E o filho preferido é o filho mimado? Porque ele... É a questão da simpatia, né? É uma coisa que a gente estava conversando aqui essa semana. Tem crianças que são simpáticas, tem crianças que são fofinhas, que são doces. E aí não tem jeito, né? Você fica um pouquinho mais amolecido para aquele lado ali e acaba rolando. Entendi. Acaba rolando. Acho que é uma boa reflexão já para vocês. Se você tem mais de um filho, você tem um filho preferido? Tem. Você sabe. Você não fala alto, você não fala na frente das crianças, por favor, não precisa declarar, mas tem sim. Afeto. Então, beleza. Vamos às perguntas? Vamos Ou você quer às falar alguma perguntas. coisa antes de Não, a ideia hoje é a gente responder o maior número de perguntas possível do pessoal que mandou pra gente.
Beleza. Vamos tentar. Na edição anterior de adolescentes a gente falhou redondamente, porque a gente respondeu 2 perguntas em quase 1 hora de podcast. Então hoje a gente vai tentar... Mas ficou bom. Ficou, foram boas respostas. Foram respostas, a gente teve um feedback legal, o número de visualizações legal, o pessoal curtiu. Foi. Mas, né, vamos tentar... E aí no Instagram a gente responde ali no texto, rapidinho, tal, um pouco... O Luciano responde, galera. Eu ainda não... Você que tá me ouvindo, eu ainda não respondi lá. Vou mandar você vir pra cá. Tá certo, põe o link, né? Beleza. Vamos lá, bota aí uma pergunta. Eu tive uma pergunta aqui, vou começar por ela, porque eu gostei, o início da pergunta me chamou muita atenção. Tá. Foi o seguinte: concorda que quem transforma os filhos em mimados são aqueles que tiveram preguiça em definir limites? Pode botar na edição aí, uma bomba. Porque quando eu li, o concorda me chamou a atenção, né? Tipo assim, é isso. Ela tá afirmando, a pessoa tá afirmando. A pessoa, tá? Né? É uma pergunta meio que... Tipo, eu acho, você concorda? Né? Tem um subentendido ali. E na segunda parte eu fiquei meio confuso. Se é uma questão de marido e mulher, de um querer colocar limites e o outro não, e por isso a criança fica mimada, porque alguém ficou com preguiça na relação de colocar o limite. Ou se é tipo assim, aquelas pessoas que ficam com preguiça, aqueles casais que ficam com preguiça, você concorda que isso é prejudicial? Que é a preguiça deles, né? E, tipo, acho que pode nem ter sido isso, mas a minha primeira leitura foi essa. O que você acha, Gabi? Você acha que é preguiça em colocar limite que faz a criança ficar mimada? Eu acho que é uma mistura de alguns aspectos, né? São alguns fatores que deixam a gente mimado. A gente tá falando de criança, mas pessoas mimadas. O interessante, antes da gente falar disso, é que a culpa, a gente já falou isso outras vezes, a culpa é sempre do adulto. Então, seja por preguiça, ou seja por desleixo, ou seja por não saber, se a criança é mal educada, se a criança é mimada, se a criança é bem educada, a culpa, né, tanto os prós quanto os contras, são dos adultos. A criança, ela não é um ser que nasce pronto. Isso é importante a gente frisar. Então, fulano é tão educadinho, ele não nasceu pronto. Fulano é tão mal educadinho, ele também não nasceu assim. Então, eu acho que cabe preguiça na imposição de limites. Eu acho que o limite, ele tá atrelado, sim, à mimadice, à criança mimada, mas eu acho que tem um quesinho a mais, não é só a preguiça no limite. Quando a gente for falar ao longo do episódio, eu acho que a gente vai voltar muito nisso. A pessoa mimada não é só a que não tem limite. A criança mimada é pelo contrário. Ela tem mais do que ela poderia ter. Ela tem mais acesso às coisas do que ela deveria ou poderia ter. Então, a gente tá falando de excesso, a gente não tá falando de falta, nesse caso de crianças mimadas. Então, cabe preguiça, mas eu acho que não é só isso. Porque não é só a criança que tá lá fazendo uma bagunça e você deixa ela fazer a bagunça, né? É a criança que tem dever de menos, tem direito de mais, é a criança que acaba recebendo muita facilidade. Né? A dificuldade, ela faz parte da formação, né? O esforço faz parte da formação. Então, se você simplesmente deixa a criança confortável demais, né? Se ela fica parada demais, se ela tem sei lá, é conforto mesmo, né? Excesso de conforto. Tem uma dinâmica aí onde a gente tem desejo por algumas coisas, certas coisas agradam o nosso corpo, agradam a nossa mente, a nossa parte física, a nossa parte material, e é natural que num primeiro momento a gente busque essas coisas, né? Então, a gente busca comer comidas gostosas, a gente busca dormir um pouquinho mais, a gente busca passar um pouco da hora quando tá conversando com os amigos e tá divertido, mas precisa voltar pro trabalho. A gente assiste um vídeo a mais do que deveria, a gente assiste 2 capítulos a mais da série, quando devia estar dormindo. A gente sempre busca aquilo que é prazeroso. E quando a gente oferece muita coisa prazerosa pra criança, isso também é uma forma de mimar. Não é só uma questão de não dar limite. Né? É aquela criança que não fica entediada nunca,
aquela criança que não precisa exercitar a imaginação na hora de brincar. E aí vai rolando, né? Não é só uma questão de, olha, faltou o limite. Faltar limite é um problema, mas não é o único problema, né? Eu acho que o faltar limite não deixa uma criança mimada. Deixa talvez uma criança desobediente, deixa uma criança mal educada. Não necessariamente a falta de limite seja... o resultado da falta de limite seja o mimo. De novo, eu acho que o mimo é o excesso. O mimo é quando você dá mais do que aquela criança deveria. Tem uma... Eu não sei, eu acho que na sua época, com certeza, porque o Luciano é mais velho que eu, né, gente? Um pouquinho. Mas a gente tinha que esperar pra ver o desenho, né? Por exemplo, tinha a hora do Bom Dia e Companhia, sei lá, um negócio assim na televisão. Então, eu não acessava o Bom Dia e Companhia a hora que eu conseguia. Eu não via lá o Tom e Jerry no Cartoon Network a hora que eu queria. Existia um momento pra isso passar na televisão. Hoje em dia, as crianças acessam as coisas a hora que elas bem entendem. Isso é um problema, isso é um excesso. As crianças estão acessando as coisas que elas querem na hora que elas querem. E elas não sabem esperar. Isso é resultado de crianças mimadas. Então, vamos lá, momento história. Boa, vai. A pessoa que assistia, que já tinha Cartoon Network reclamando de falta de desenho pra assistir... É algo revoltante, tá? Mimada, ponto. Muito. Mas vamos lá, pra galera que nasceu assim na década de 80, né? Ele vai denunciar a idade dele daqui a pouco. Não, 42. Boa. O que aconteceu comigo uma vez? Foi uma história engraçada. Triste, engraçada. Eu cheguei em casa de tarde um dia e aí vi algo passando na televisão que eu não sabia o que era. Depois a gente veio descobrir o que eram os seriados japoneses, né? Changeman, Jiraiya, aquelas coisas lá. Aqueles heróis japoneses que matavam o monstro, aí o monstro ficava gigante, aí depois... Enfim, aquela coisa toda. Uhum. E eu vi um episódio de Changeman. E eu fiquei fascinado por aquele negócio. E não tinha série pra criança. Eu não assistia nenhuma série, eu assistia desenho. E aí, quando eu vi atores, cenários reais, tal, eu falei, cara, esse filme é muito legal. E terminou, e aí, sei lá quem era no programa, era a Angélica, não lembro quem era. Pensei no negócio aqui, mas deixei de fora da edição. E aí, eu assisti aquilo, fiquei fascinado, e aí eu virei pra minha mãe e falei, e a Angélica falou lá depois que amanhã tem mais, não sei o quê, blá, blá, blá. Falei, cara, amanhã vai passar de novo, tem outro. Tem vários filmes, eu achava que tinha vários filmes daquele. Falei, mãe, qual a duração de um filme? Falei, meu filho, 1h30, 2 horas. Falei, beleza, eu tinha pegado o finalzinho, eu quero pegar o começo agora. Né? Pô, amanhã, será que dá pra gente? Porque tem um negócio muito legal, eu quero assistir. Mimado como era, minha mãe concordou. Claro, meu filho. E lá estava eu, 1h30 da tarde, na frente da televisão, esperando um negócio que tinha, sei lá, 25 minutos de duração. E aí eu fiquei, tipo, 1h30 esperando o negócio começar, porque não era um filme, né? Era uma série. Mas a vibe era bem essa, assim, né? Se você queria ver alguma coisa, cara, você tinha que programar o videocassete. Você tinha que ficar esperando ali. Rebobinar a fita, nossa senhora. Se quisesse assistir 2 vezes a mesma coisa, tinha que rebobinar a fita, né? Então, a gente, quando gostava muito de uma música, a gente ouvia a música de um lado da fita, virava a fita, escutava a música do outro lado, que já estava rebobinando aquela, e voltava, e ficava ouvindo a mesma música várias vezes. Não tinha o repeat do CD, né? Que já é uma grande evolução da sua geração. É verdade. Né? Então, era bem isso mesmo. Tinha uma espera. Tinha. Os lugares eram mais distantes, as coisas eram um pouquinho mais difíceis. Sim. Né? Então, tudo isso tem um papel ali, de você querer imediatamente alguma coisa, de você estar buscando algo agora, nesse instante. Né? Então, a gente sempre vai bater nessa tecla. Cara, o garotinho que tá ali na tela... É na hora que ele quer, ele entediou, ele troca, ele entediou, ele troca. E isso é um componente de ser mimado, né? De não saber esperar, não é só questão de limite.
Não é só. Eu acho que tá envolvido, pra responder a pergunta, tá envolvido, mas não é só preguiça de impor limite. Eu acho que limite tá muito mais associado à desobediência, a criança mal educada, desobediente, do que a mimadice. Crianças mimadas. Express, né? Caraca, respondemos? Rápido. Boa, essa. Tô até preocupado de não ter pergunta suficiente até o final, mas vamos lá. O bom é que... Vão acabar de Depois as pessoas podem responder se ficou bom ou se ficou rápido demais. Diga aí se você gosta desse ritmo mais rápido ou se você prefere aquelas respostas mais filosóficas, mais longas. Mas a verdade é que as pessoas aceleram, eu tenho certeza. Você não acelera? Você não assiste em 2x? Eu assisto tudo em 2x. Não assim, a resposta de 30 vira 15, né? Aí tá um bom componente da mimadice. Eu assisto tudo em 2x. Exatamente. Péssimo, mas beleza. Porque eu não vou dedicar 1 hora do meu dia a esse negócio, né? Pelo amor de Deus, eu posso resolver em 15 minutos o que eu resolveria em 30. Nossa, exatamente. Perfeito. Próxima. Mas tem uma coisa interessante que minha esposa fala. Ela fala que as pessoas ficam mais inteligentes, mais interessantes. Eu concordo super com ela. Ela já falou isso pra mim. Eu tenho certeza. As pessoas ficam... Se eu assisto no normal... Não, e se eu assisto normal hoje em dia, eu acho que a pessoa tá assim... bêbada. Me enrolando. Ela tá me enrolando. Então, tem gente que fala muito rápido e aí tem que dar uma diminuída. Mas... O YouTube lembra, né? Se você põe lá no 1.75, num e-mail, ele lembra. Mas tem algumas plataformas de curso que não. Aí você tá assistindo o curso, aí você tá vendo uma aula lá em 1.5, já é legal. Eu sou mais do 1.5. Você tá ouvindo lá no 1.5, aí tá o professor lá, pá, dinâmico. Quando chega, entra o próximo vídeo, o cara tomou uma cachaça entre um e o outro na gravação, que ele começa a falar. É terrível. É muito bom, muito bom. Próxima pergunta. Eu tô achando que a gente tá tipo num programa do Gugu, assim. Próxima. Vamos. Segue. Vai. Tá caindo o ibope. Vai. Diferença do approach com crianças mimadas versus adolescentes mimados. Eu gostei dessa pessoa. Approach, Por favor, primeiro traduza para a audiência. É uma pessoa do mundo corporativo. O mundo corporativo tem vários desses anglicismos, Tem né? vários, Então você vai falar equipe, você fala squad. Você vai falar abordagem, você fala approach. Beleza. Né? Então quais são as diferenças de manejar uma criança mimada e um adolescente mimado? A gente fez um último episódio sobre adolescentes. Falamos um pouco sobre adolescentes. O Luciano respondeu essa pergunta, eu vou deixar ele, porque ele falou lá no story dele e a resposta foi bem, bem interessante. A única contribuição, assim, se você não resolve antes, o seu problema é maior depois. Então... Como assim? Se não resolve quando é criança, né? Se você não identificou que seu filho é mimado e não resolve aquilo ali, quando ele for um adolescente, ele não vai deixar de ser mimado sozinho. Não. E vai ser muito mais difícil você resolver isso lá na frente. Então, se você é pai que tá ouvindo e sabe que seu filho de 10 anos, de 8 anos é mimado, tenha força o suficiente, vontade, não tenha preguiça, como dito na resposta anterior, de fazer. Porque lá na frente é muito mais difícil. O adolescente a gente falou no último episódio, tem componentes ali que as coisas ficam um pouco mais difíceis de serem resolvidas. Então, eu preferiria resolver logo na primeira infância, ali nos primeiros anos. Sim. A questão é, se não resolveu, né? Como é que você trata uma criança, como é que você trata um adolescente? A vida bate, gente. Isso é uma verdade, né? A vida, ela vai, em algum momento, te dar uma pancada. Esteja você fazendo a coisa certa ou a coisa errada, em algum momento vai ficar ruim pro teu lado, né? E quando você é criança, por mais que a criança sinta, por mais que a criança fique triste, se sinta decepcionada, chore, reaja, aquela coisa ruim que aconteceu com ela, né? Seja uma coisa ruim que aconteceu porque ia acontecer, seja um acidente, seja porque você acabou tirando dela algo que ela gostava ou não deu para fazer algo que ela queria, ela vai sofrer, porque aquilo para ela é horrível, né? É um sofrimento, mas no quadro geral da vida é algo pequeno. Quando você tá com 14, 15 anos,
naturalmente a pancada da vida já é mais forte. A vida já bate mais forte. Quando você está com 30, as pancadas são grandes, né? Então, o que é uma pancada para uma criança de 4 anos? Vocês tinham planejado de ir no circo e não foram, né? Óbvio que grandes desgraças podem acontecer a qualquer momento. Sim. A qualquer momento você pode perder um ente querido e tal, mas para uma criança de 4 anos, planejar um programa com a família e não conseguir fazer aquele programa já é um sofrimento. A criança já fica muito triste. Só que essas pancadas da vida, elas vão escalando. Se você faz uma besteira aos 6 anos e é corrigido, essa correção ela tem um peso. Se você faz uma besteira aos 18 e precisa ser corrigido, normalmente isso vem muito mais pesado. Então, naturalmente, o adolescente, o adulto que são mimados, eles vão precisar de um esforço muito maior para se emendarem, para se corrigirem, né? Então, às vezes isso vem na forma de um término de relacionamento, às vezes isso vem na forma de uma experiência desagradável com a polícia, às vezes isso vem na forma de uma falência, porque faltou a disciplina necessária para aquela situação. Faltou a capacidade de absorver aquela experiência como um todo, né? Então, para a gente entender, né, a mimadice, ela tem muito a ver com 2 vícios do ser humano, né? Que a gente se acostumou a chamar de pecados capitais. A mimadice, ela tem muito a ver com a sensualidade, né? A sensualidade não é sexualidade, né? As pessoas levam só pro lado do sexo, né? Quando você fala em sensualidade, você pensa em alguém com pouca roupa e tal. Não é isso necessariamente. A sensualidade é tudo aquilo que agrada grandemente aos sentidos, né? Esse radical aí da palavra é para dar uma ideia de sentidos. Então, se é muito agradável aos meus sentidos, é uma experiência sensual. Então, a mimadice tem a ver com esse vício, né? E também tem a ver com a gula. Sim. A gula, o que é a gula? Também a gente associa a gula com comida, né? A gula é o pecado de comer demais. Não, a gula não é só o pecado de comer demais. A gula é o pecado de querer botar para dentro da gente mais do que cabe. De qualquer. De qualquer coisa, né? A simbologia da gula é o celeiro pequeno. Você tem um celeiro pequeno e você quer juntar toda a sua colheita naquele celeiro pequeno. Não vai caber, né? Então, quando você quer experimentar demais de uma situação, quando você passa do tempo fazendo alguma coisa, então é mais uma falta de temperança do que propriamente dito só uma vontade excessiva de comer ou uma compulsão alimentar. A gula não é necessariamente isso. Ela pode se manifestar assim. É muito comum até, né? Comida é um vício que você não pode largar. Né? Ah, não, eu sou viciado em cigarro. Tá bom, nunca mais coloque cigarro na sua boca na vida e lute contra isso. Beleza, é possível. Ah, não, eu tenho um problema de compulsão alimentar. Não pode parar de comer. Não pode parar de comer, né? Então, você vai ter uma briga grande aí. Então, até por isso é identificado. Mas são basicamente esses dois vícios, né? Que estão muito ligados a ser mimado. Então, é contra isso que a gente está lutando. São esses nossos 2 grandes inimigos, né? Querer coisas que a gente deseja o tempo todo, ser movido demais por esses desejos e querer essas coisas em excesso. Sim. Querer demais dessas coisas também. Então, para dar um caminho assim, né? Porque aí você pode pensar e entender qual é a melhor ação sem precisar falar uma idade fechada, 6, 7, 8, 9 anos. Né? Mas é educar a vontade nesse sentido. De que, olha, não pode ser realização de desejo o tempo todo e não pode haver excesso naquelas coisas que são boas, que são desejáveis, que a gente quer pra gente. Então, seja uma criança, seja um adolescente, a gente tem que seguir por esse caminho. Você acha que o adolescente ele tá mais, sei lá, inclinado a conseguir resolver esse problema de
de tirar os excessos do que a criança? Depende, né? O adolescente, ele, às vezes, isso acontece, ele dá a sorte de encontrar um interesse. Né? Ele dá a sorte de olhar para alguma coisa que vai fazer bem para ele e a afetividade encaixa com a razão ali. Né? O que ele quer fazer é bom para ele. Sim. Né? Então a gente vê muito adolescente que cisma de entrar para uma faculdade difícil e ele vai se matar de estudar para aquilo. Né? No fundo, ele está fazendo alguma coisa que ele quer fazer, mas isso faz sentido para ele. Isso racionalmente é bom para ele. Então, se isso acontecer, e é isso, às vezes é o acaso mesmo, às vezes é um esporte. É isso que eu ia falar. O cara se apaixonou por um esporte, ele vai se dedicar àquilo e ele é bom naquilo. Né? Então, aquilo vai ter um papel muito grande na vida dele. Às vezes o adolescente encaixa. Beleza. Mas é meio aleatório. Pode acontecer, pode não acontecer. Né? Pra criança é mais difícil, né? É mais difícil a criança ter essa autonomia. Ela tá numa fase ainda diferente do desenvolvimento. Então, é possível, mas não é garantido. Pro adolescente pode ficar muito mais difícil também. Né? Porque o adolescente, às vezes, ele se apaixona por coisas que fazem mal pra ele. E aí ele já tá numa fase onde ele não te escuta tão bem. Ele não te obedece tanto. Então não adianta muito você chegar pra ele e falar não faz isso porque não faz isso, eu te proíbo de fazer isso. Uma coisa que vale muito pro adolescente, quando ele é mimado, quando ele não é mimado, quando a gente quer ajudar o adolescente a amadurecer, é informar pra ele, mostrar pra ele, com um pouquinho de racionalidade, no que ele deveria estar focando. O que é propício naquele momento. Porque o adolescente, às vezes, ele se perde quando ele ainda tem comportamentos infantis, mas ele quer ter resultados de adulto. Ele quer buscar coisas de adulto, ainda tendo um comportamento infantil. Então, quando você fala pro adolescente que quer sair pra beber, que quer, sei lá, transar com a namorada, que quer experimentar um monte de coisa, que quer viajar sozinho. Bom, beleza. Isso vai chegar um momento na sua vida de você fazer essas coisas. Mas agora a sua prioridade deveria ser essa. Foca nisso aqui. Esse momento vai chegar. Né? Isso ajuda muito para ele mesmo se organizar. Porque, na verdade... É uma desordem, né? É uma desordem. Ele não sabe o que ele deveria estar querendo naquele momento. Ele está testando um monte de coisa. Se você não faz isso aí, ele vai ver uma série de exemplos mostrando para ele que, olha, você poderia estar fazendo isso, você poderia estar fazendo aquilo, você poderia estar fazendo... ele já tem capacidade, ele já tem corpo para aquilo, ele já tem potência para aquilo. Mas não quer dizer que seja naquela ordem que foi apresentada para ele. Então, grande parte do papel do pai, da mãe, do adolescente não é necessariamente cercear ele, refrear ele, porque a gente tem que perceber que às vezes a gente não consegue mais. Né? Não é deixar ele fazer tudo, mas é tentar reorientar ele, tentar explicar para ele. Mostrar outra coisa. E aí a gente volta naquela tecla. Às vezes você vai conseguir, às vezes você vai precisar de ajuda. Porque o adolescente ele já está virando o olhar dele dos pais para outras pessoas. Então, por isso que o entorno é tão importante. Sim. Ele precisa de bons exemplos, ele precisa de pessoas próximas que vão ajudar ele, mostrar esse caminho para ele. Né? Então, ter uma pessoa próxima que puxe ele para um lugar bom, né? Uma boa amizade dele, uma boa amizade sua, que faça esse papel, é muito, muito importante para o adolescente. É válido, né, nesse sentido. Tem uma coisa de ser mimado, e aí eu acho que atrela nessa pergunta aí, entre crianças e adolescentes, que é o seguinte, você estava falando lá dos vícios, né, de pecados, uma boa tentativa, né, se você identificou que você excedeu com seu filho, tirar. Eu acho que isso é muito difícil para as pessoas, né, para os pais até, tirar, porque
o tirar do filho, vamos lá, você sempre deixou ele fazer mais do que ele poderia ou deveria fazer. Muito tempo de televisão, muito tempo de não sei o quê, você viu que isso não é bom. E aí, o caminho contrário a gente falou isso uma vez, eu falo muito isso em atendimento, dói mais no adulto do que na criança. Então, faz o caminho de volta. Se a gente tá falando que mimadice é excesso, você precisa tirar, tem que fazer o caminho contrário. Então, não tem como uma criança saber que assistir televisão o dia inteiro é ruim, porque para ela é bom, ela gosta, ela quer fazer isso. Não tem como uma criança saber que passar o dia inteiro no shopping é ruim. Ela não consegue sozinha. Então, tira. Se eu consigo falar isso tanto para criança quanto para adolescente, tira. Não sei qual é a sua circunstância, o que você precisa tirar, de que forma você vai fazer isso, mas a palavra para tirar a criança dessa mimadice é tirar, reduzir. Porque sem isso não vai adiantar. O Luciano fala com os adolescentes aqui de automimo. Acho que a gente vai chegar em alguma hora a gente vai falar sobre isso. Mas é isso, é tirar. Não tem... Para você conseguir ser forte o suficiente, você tem que tirar. Então, tanto para criança quanto para adolescente, tira. Viu que tá demais? Reduz. Exatamente. Reduz o caminho. É isso. Próxima? Respondida. Caramba, essa? Terceira pergunta no mesmo episódio. Vamos lá, gente. Por que uma geração não mimada fez uma geração tão insuportável? Porque isso aí é mentira. Porque a geração foi mimada. Vamos lá, a geração anterior à minha, né? A geração dos meus pais. Meus pais não são uma geração não mimada. Talvez os meus avós sejam uma geração não mimada. Mas, pai e mãe, eu não estou dizendo que vocês são mimados. Mas a questão é, a geração anterior a que eu enxergo é uma geração mimada. Tem um livro que é muito legal, é fácil de ler, eu sugiro a todos, que é do Theodore Dalrymple. Ele fala muito sobre isso, sobre geração, e sobre as mimadices. O nome é... Meu Deus... Podres de Mimados. Podres de Mimados. Podres de Mimados o nome. Vou confirmar, mas acho que é isso. E tem uma determinada parte que ele fala sobre sentimentalismo, né? Sobre a parte da mimadice, do mimo estar atrelado ao sentimento. Porque é isso, né? A gente, na verdade, a gente quer... quando a gente não tá bem educado, o que a gente sente é o que a gente reflete, é o que a gente... Ai, nossa, me machuquei, vou chorar muito. Ai, nossa, perdi, vou chorar muito. Tô muito feliz, eu tenho que mostrar para o mundo que eu estou muito feliz. Então, relacionado à geração, a geração anterior, a geração que cria esses filhos de agora, é uma geração mimada. A minha geração de pais, de pessoas, amigos meus que têm filhos agora, foram mimados, nós fomos mimados. Então, não tem como você... trocar, né? Não tem como você não mimar o seu filho se você foi mimado. Na ordem natural. Episódio passado a gente falou sobre isso. Na ordem natural. A gente não tá aqui pra fazer o que é natural. A gente tá aqui pra fazer o que a gente precisa fazer. O que é antinatural, né? O que é o rumo contrário. Mas, em relação ao livro do Theodore Dalrymple, tem uma parte que ele fala sobre a percepção que as pessoas têm. Então, hoje, ele diz que nas últimas gerações... O que importa é mostrar o que você está sentindo. Perdi um ente querido. Tô dando um exemplo pesado, tá? Mas ele fala sobre isso no livro. Perdi um ente querido. Eu preciso mostrar aos quatro ventos que eu estou muito triste. As pessoas precisam saber disso. Hoje em dia, com as redes sociais, isso tem estado mais visível ainda. Mas você não consegue sofrer sozinho. Você não consegue ou sofrer ou estar feliz sozinho. Você precisa mostrar isso ao mundo. Isso é um lado da mimadice. Você precisa que o outro saiba a forma que você está se sentindo. E não é bem assim que acontece. Então, eu acho que essa frase aí, primeiro, tá errada. A geração é mimada. Não tenho dúvidas disso. E precisa correr para o caminho que não é natural. O caminho natural é um pai mimado criar uma criança mimada.
precisa correr pro que não é natural. Eu vou até mais longe. O caminho natural é um pai não mimado criar uma criança mimada. Olha. Pelo menos é o que eu observei. É a minha experiência. Eu falo pela minha experiência própria. Né? Meu pai nasceu em 1935, em Portugal. Eu entendi agora. Vai. Ele perdeu a mãe aos 4 anos, em 39, que é o ano do início da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, meu pai perdeu a mãe e começou a guerra mais ou menos no mesmo período. E aí ele foi ser criado com avô. Né? No interior de Portugal. Portugal não entrou na guerra, mas tem uma frase do Salazar, que era o ditador de Portugal na época, que ele fala: vos livro da guerra, mas não vos livro da fome. Ele pegava tudo que Portugal produzia de alimento para vender para a Alemanha e ganhar dinheiro com isso, fazer caixa com isso. Né? Então, existia racionamento. Né? Meu pai viveu uma época de racionamento em Portugal. Eles tinham... O quanto eles podiam comer era medido. E passou fome. Né? Passou inverno lá sem casaco. Era uma família bem pobre do interior. Então, tinha um avô lá que tinha umas terras que plantava. Então, ele falava, no verão era muito tranquilo. Né? Em maio começavam as cerejas, até outubro a gente tinha castanha. Mas de novembro a abril... não tinha muita coisa para comer, não. Era o pão com sardinha lá da ração e acabou. Né? E isso, né? Batata eles conseguiam conservar, cebola eles conseguiam conservar, mas não... Faltava bastante coisa. Minha mãe também não tem uma história tão assim, mas minha mãe era filha de um major do exército, minha avó não trabalhava, eram 7 filhos, e o soldo do meu avô bancava a família inteira, então zero luxo, zero excesso. Não tinha excesso. Né? E se vivia com muito pouco. Minha mãe tem altas histórias de fazer coisa para vender, desde pequenininha, 11, 12 anos, costurando, fazendo de tudo para fazer uma renda ali na família. Trabalho infantil, né? Aquela coisa. E... cara, eu fui mimado, porque a tendência deles era... eu não tive. O objetivo de vida do meu pai era não passar fome de novo. Então, meu pai era aquela pessoa... Faz sentido. Se ele almoçasse às 4 da tarde, ele queria jantar às 7, porque tipo, não existia pular uma refeição para ele. Faz muito sentido. Né? Então, eles não queriam que eu experimentasse nem um grãozinho daquilo que eles viveram. E conseguiram. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu tô pensando aqui no Walter, no meu avô, é verdade. Porque hoje em dia, a casa dele pode ter 4 negócios de café. Ele quer o 6º e o 7º pote de café porque faltou pra ele. Então, muito da minha mimadice, do que ele me ofereceu na vida, foi por isso. É verdade, faz sentido. Era muito engraçado quando a gente viajava nas férias, né? Meu pai, ele ficou muito tempo sem voltar para Portugal. Depois, ali em 91, ele voltou. E aí, queria ir todo ano, né? Já tava meio saudoso da família e tal, querendo rever os primos e tal. E aí, a gente ia, e a gente sempre ia no verão. E aí, chegava no verão, aconteciam 2 coisas que eram muito engraçadas. Primeiro, ele via algo da época dele. Né? Então, tinha uns biscoitos lá que o pessoal vendia na rua, uns pães e tal. Ele dizia que isso aqui é maravilhoso. Aí, ele comprava, assim, tipo, 1 quilo da parada. Aí, ele provava e ele falava... Não era isso. Que porcaria. Legal. Porque ele comia aquilo com fome, quando ele tinha 8, 9 anos de idade. E a outra é que a gente passava na feira, assim, aí, tem pêssego, aí ele comprava. Pá. Tem cereja, ele botava cereja, tipo, aí a gente ia falando, tem muita coisa. Ele comprava, tipo, 5 variedades de fruta, assim, 1 quilo de cada. E a gente ia ficar mais 2 dias naquela cidade, assim, tipo... As camareiras do hotel estavam com a feira da semana feita, porque ficava tudo lá. A gente comia o que dava e ficava muita coisa. Mas tinha aquele negócio, cara, eu sempre quis isso e eu nunca tive. Hoje eu posso. E um excesso para suprir uma falta, né? É um trauma. Aí eu já coloco na classe de trauma. Ele tinha um trauma e nunca foi a psicólogo, nunca trabalhou isso. O jeito dele trabalhar isso era passar na vendinha e comprar 1 quilo de cereja. Né? Faz sentido. Que, aliás,
né? Cereja lá é barato e mais gostoso que a daqui, então não dava nem pra criticar. Cereja é caro, né, gente? Cereja é caro. Não dava nem pra reclamar. Então, mas... Volta na pergunta, lê aí de novo, rapidinho. A pergunta é por que uma geração não mimada fez uma geração tão insuportável? Então talvez isso responda. Eu acho que você também tem razão. Eu acho que a geração que tá criando essa galera de hoje, que a nossa amiga aqui chama de insuportável, não é uma geração não mimada. Né? Porque a gente também tem o do passado sempre é o bárbaro, né? O do passado sempre é o que... Então, quando a gente vira o passado, a gente tá se olhando assim, não, eu sou mais forte que essa galera que tá vindo. Não, eu acho... Olhando pra geração de agora, se a pergunta da pessoa foi pra geração de agora, a geração que está criando as crianças que nós estamos vendo hoje, em 2023, 2022, 2021, agora, por agora... Foi uma geração mimada. E está criando filhos mais mimados do que eles foram. Então, mais mimados, mais mal educados. E aí a gente bota tudo num bolo só. Está tudo perdido? Não. Mas eu acho que pais mimados... Deixa eu te perguntar uma coisa, Gabi. Deixo. Quantos anos você frequentou a escola sem ar-condicionado? Nenhum. Nenhum, né? Não. Eu não lembro do meu jardim, assim, mas eu acredito que tinha ar-condicionado. Eu fui ter ar-condicionado na sala a primeira vez, acho que foi no sexto, sétimo ano. Equivalente a sexto, sétimo ano. Não. Eu estudei até Fundamental 1 inteiro sem ar-condicionado. Não, eu não... Bom, posso estar enganada, mas assim... O que acontece na agenda lá? Nossa! Se o ar-condicionado der uma pifada, assim. É uma boa pergunta. É enlouquecedor. É enlouquecedor, né? Enlouquecedor. E o contrário também é verdadeiro, tá? Se o ar está muito potente... Nossa! Meu filho vai ficar gripado, ficou gripado, toma esse atestado e tira... Mas é isso, é verdade. A gente não pode... Hoje eles não podem aguentar um desconforto. E sabe o que é mais engraçado em relação a isso? Porque isso não vem, na maioria das vezes, da criança. Tem casos de que vem da criança, que a criança... E aí eu vou entrar num negócio essa aqui é mimada de verdade, essa já bateu ali. Porque aí tem um quê de manipulação. Porque a criança sabe que o que ela vai falar pro pai... hoje não tinha ar-condicionado. Ela sabe que essa mãe vai vir à escola, que esse pai vai vir à escola pra reclamar. Eu ouvi essa semana de uma criança... Há 2 dias atrás, eu estava conversando de uma situação que aconteceu, uma criança que tem 6, 7 anos de idade, e a criança falou, não, mas eu vou falar pra minha mãe porque ela resolve tudo, ela vai resolver isso, ela vai vir aqui conversar e vai resolver esse problema. Aí eu juro que eu gelei, eu fiquei, isso, sua mãe é ótima. Aí eu respondi, isso. A famosa carteirada, né? Eu falei, não, sua mãe é ótima. Mas enfim, brincadeiras à parte, não é brincadeira, foi verdade, mas tirando o exemplo aí, existe um quê de manipulação. Se a criança já é mimada, se ela sabe que você vai resolver o problema, óbvio que o pai e a mãe, eles podem ser o herói do filho, gente. Que bom que teu filho enxerga você como uma pessoa que resolve os problemas dele. Mas quando os problemas eles forem reais, não é qualquer problema que você vai tomar à frente para resolver, qualquer dificuldade, porque aí tá muito errado. Aí vira manipulação. Aquela criança, ela sabe que ela pode te falar qualquer coisa, que ela pode entregar qualquer coisa pra você de qualquer jeito, que você vai tomar aquilo como a maior dor do mundo e vai tentar solucionar. Então, quando é da criança, é mais perigoso ainda. Mas às vezes a criança não reclama e quem reclama é o pai. E aí a gente tem nitidamente uma geração mimada criando outra geração. Eu vou fazer o velhinho agora, tá? Ai, meu Deus. No meu tempo, né? Cara, não tinha argumentação em relação a isso. Por exemplo, se eu chegasse em casa reclamando de um professor, cansei de ouvir da minha mãe. Então esse deve ser o melhor professor que você tem, porque se você tá reclamando dele é porque ele deve estar te cobrando de verdade. Né? Então,
é um sinal dos tempos também. Sim. O comportamento muda. Nossa, se a gente fosse falar sobre isso... Talvez, se eu não trabalhasse em escola, né, e recebesse uma queixa, porque a minha professora de sei lá o que disse, eu fosse ficar transtornado também, porque a professora não pode falar um negócio desse. Então, existe essa mudança. Invadiram aqui a sala, tomara que não seja um sequestro, tomara que esteja tudo bem. Eu vou fechar a porta. Tá legal. A gente vê se edita isso aqui ou não depois. Ô, louco, meu, quem sabe faz ao vivo. Ainda bem que não é ao vivo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu tô pensando em deixar, viu? Então tá bom, vamos sem problemas. O pessoal limpa, se for deixar, o pessoal limpando o corredor aqui. Depende de quanto tempo eu tiver pra editar esse negócio essa semana. Sem problemas. Vamos pra próxima? Vamos. Vamos pra próxima. Não sei se eu ia continuar, mas também me perdi. Vamos lá. Eu recebi uma no direct aqui também. Deixa eu pegar aqui, que foi muito boa. Vamos dar uma olhada aqui. Os pais que têm filhos mimados sabem que eles têm filhos mimados? Os pais que têm filhos mimados sabem... gente... Sabe. Sabe por que sabe? Porque essa mãe que tem filho mimado, ela sofre dentro de casa. Ou ela sofre na rua, na presença de outras pessoas. Ela tenta fingir que não. Mas, sabe, tem uma hora que te irrita como mãe. E é a hora que geralmente você vai tentar resolver e é tarde demais. Então, na tua visão, é mais uma falta de força do que uma falta de conhecimento. Com toda certeza. É falta de força, as pessoas sabem. O André, o diretor aqui da escola, ele fala que... O diretor adjunto aqui da escola, ele fala que os pais têm 2 filhos, né? Se você tem um filho único, você tem um filho dentro de casa e um filho na escola. E quando ele falou isso, minha cabeça realmente... É verdade, as crianças têm um comportamento dentro da escola ou em qualquer outro grupo que elas estejam inseridas e um comportamento dentro de casa. Mas a criança que é mimada, ela vai fazer com você sozinho dentro da sua casa. Você conhece o seu filho. Essa história de que o fulano não conhece o filho que tem. Gente, pra mim não cola. Uhum. Não cola. Você sabe quem é o seu filho. Só que é difícil e a gente não tá aqui para dizer que não é difícil. É difícil fazer modificações dentro da educação, no caminho que você tá tomando para a educação do seu filho. Mas o pai que tem filho mimado sabe que ele é mimado. Sabe. Não tem força para mudar. Talvez o nosse papel aqui seja um pouco isso, né? Abrir um pouco os olhos das pessoas e tentar ajudar. Mas o pai que tem filho mimado sabe. A criança, ela não é mimada só com o vizinho, só com a professora. Ele é mimado com você. O que me impressiona muito e eu já vejo isso há algum tempo, né? Eu convivi isso bem de perto, assim, em 2020, 19, 20, que é aquela família que optou por esse caminho. Né? Aquela família que pegou lá um livro de psicologia positiva, ou ouviu lá um influenciador que falava... de comunicação não agressiva, criação não violenta. Isso é uma das coisas que mais me... E aí falou, não, beleza, eu gostei disso aqui. Isso aqui parece fácil, né? Se a pessoa tá falando, então é porque deve dar certo. E contraria completamente a experiência de vida que teve, muitas vezes, pra falar, não, beleza, eu vou criar meu filho assim. Né? Não vou falar não quero que chore... Né? Se chorar, eu acolho. Eu percebo que eu causei um sofrimento, e aí eu acolho, e aí eu corrijo, e aí eu faço o que é necessário. Aí você vê um pai, uma mãe, assim, dando explicações para uma criança de 2 anos, assim, tipo, não, meu filho, olha só, presta... E acabou. O olhar da criança tá no tigre de pelúcia que tá na prateleira, sabe? E já era. Então... existe uma escolha, né? Existe uma confusão aí, e o que é mais preocupante para mim, né? Isso é uma forma dos pais não criarem os filhos. Você vai conviver até,
Você pode até conviver, mas você não tá criando. Você não tá... abandono. Ai, gente... Você entrou num assunto que eu nem... É abandono, gente. A criança está nitidamente em sofrimento. Por mais que ela esteja rindo, brincando... É sofrimento, é abandono. Você permitir que uma criança de 4, 5 anos tome decisões que ela não tem condição de tomar apenas porque não, ela tem que ser ouvida. O direito dela, ela tem que expressar o... Gente, é um assunto que é muito difícil, porque assim, a gente já conversou sobre isso uma outra vez internamente aqui. Tem muita gente falando muita coisa. Uhum. A gente tá aqui falando muita coisa. E cada um fala o que quer, não significa que a outra pessoa que fala o contrário do que a gente diz esteja mal intencionada. Tem gente mal intencionada, tem. Mas às vezes a pessoa não está mal intencionada. Ela tá apenas vendendo, falando. Legal você falar isso, porque quando você estuda marketing digital, você aprende que existem 2 tipos de público, né? Existe o público que... O Ícaro de Carvalho fala isso. Existe o público que quer comprar a facilidade, o hack, o atalho, o resultado rápido. E existe o público que entende que coisas boas demoram e que elas vão precisar se esforçar. Entendi. Então, se você chegar pro público que sabe que as coisas boas demandam um esforço e falar pra ele que você tem um jeito rápido, um jeito fácil... Ele não cai. Ele vai achar que é golpe. Ele não vai querer. Agora, se você chegar pro outro público e falar que, você tem um jeito ali que vai dar trabalho, que vai demorar, que não sei o que, mas que vai dar um bom resultado, ele não se interessa, porque ele quer pra ontem. Ele quer que o problema dele seja resolvido rápido. Ele quer a dieta de perder 5 quilos em 3 dias. Ele quer secar para o verão em 2 semanas. Ele quer ganhar não sei quantos quilos de massa em 1 mês. Ele quer tudo... Quer investir R$10 e ganhar 10 milhões. Exatamente. E esse cara vai para betting esportivo, esse cara vai para day trade, esse cara vai para as facilidades que são oferecidas pra gente. E o público de pais, o público de mães que está buscando criar os filhos, também se encaixa nesses 2 grupos. Perfeito. Você também tem a galera que acha que tem um atalho, acha que tem um hack, acha que a gente tem 2, 3 mil anos de tradição na nossa civilização que não serviram para nada e que agora o carinha ali do Instagram descobriu a verdade, né? E, infelizmente, estatisticamente falando, essa parcela da população é a maior parcela da população. Então você vai ver muita gente falando isso, por quê? Porque esse mercado é muito maior, né? Não é um mercado, não é um público, né? Pra gente não falar uma linguagem agressiva de mercado. Não é um público que vá se comprometer, porque ele não acredita em compromisso. É verdade. Não é um público que vá se esforçar, porque ele não acredita em esforço. Ele acha que tem um jeito melhor, um jeito mais esperto de fazer aquilo. Enquanto que o público quer fazer direito, a pessoa que quer fazer bem feito, a pessoa que quer estudar a fundo um assunto, entender de verdade aquilo, é um público mais reduzido, mas é um público mais dedicado. Qualificado. É um público mais qualificado. Por quê? Porque ele entendeu que ele não vai descobrir a pólvora de uma hora para outra, que ele não vai resolver todos os problemas. Atrelando isso, tem alguns atendimentos, eu converso isso muito com a orientadora aqui da escola, com a Aurinda, que tem atendimento que a gente não é nem só a escuta, mas existe uma blindagem na família, na mãe, muitas vezes os atendimentos são com as mães, e é engraçado, porque quando a gente tenta, né, quando a gente vai mostrar, olha, o comportamento tá assim, a gente acredita nisso, e vai direcionar essa família, orientar essa família. Essa família que acredita que está fazendo certo, tem uma pergunta sua que você fez uma vez, né? Como é que a família sabe que está fazendo errado? Eu zero a vida no dia que eu achar essa resposta. Exatamente. Só que existe uma blindagem do tipo assim, não, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei. E eu não aceito nada que seja diferente do que o que eu tô fazendo.
Eu, Jovelina, contadora, 32 anos, que sigo o fulaninho no Instagram, sei. Você que estudou pra isso, que você trabalha com isso, que você... Não sabe. Não sabe. Não sabe. Então não vou te ouvir. E... Não sei, eu acho que isso que você falou aí, pra mim, é das coisas mais complicadas, porque, de novo, se a gente volta até na pergunta do adolescente lá, da diferença disso entre criança e adolescente, é porque quanto mais tarde você descobre que estava fazendo errado, mais difícil é de voltar atrás. Tem que fazer, vai dar certo, nunca é tarde, mas é mais difícil, então... Tenha força logo. Não é fácil, mas tenha força logo. Porque... Beleza, então como é que eu ganho essa força? Quero falar agora para você que tá ouvindo aí. Como é que você ganha a força para lidar com seu filho mimado? Escolhe uma coisa. Olha, eu falei isso no atendimento ontem. Olha alguma coisa que esteja... Porque a gente falou de um monte de coisa que estava errada na rotina da criança. Uhum. Escolhe uma coisa, você identificou que você dá demais, que seu filho pode, sei lá, me dá um exemplo aí de criança mimada que recebe presente toda semana por nada. Tirou 8 na prova, aqui tem prova toda terça, vamos lá. Tirou 8 na prova toda terça, recebe um presente. Vai lanchar no McDonald's toda terça quando recebe... Cara, escolhe uma coisa, vê tudo, escolhe um. E tira esse um, e trabalha nesse um, constantemente. Ah, mas os outros pratos vão todos cair e se espatifar no chão. Não vai. Uhum. Não caiu, se espatifou até agora. Escolhe uma coisa. Vai e aí quando você vê o resultado dessa uma coisa, vai te dar vontade de arrumar o resto. Quando você faz uma obra em casa, vou fazer uma obra no banheiro. Cara, você vê que seu banheiro ficou bonito, você quer fazer uma obra na sala. Você quer deixar a sua sala também arrumada. Então, quando você arruma um aspecto da vida do teu filho, da educação do teu filho, e vê que deu certo... Você vai querer fazer os outros. Então, a minha dica pra tentar arrumar essa força é faz um. Escolhe uma coisa e bate nela. Martela faz ela. Escolhe uma coisa e eu adiciono o seguinte. Escolha uma coisa pra você também. É importante que você busque o seu próprio amadurecimento nesse processo. Uma coisa que eu reparei nas perguntas... Foi aquilo que eu falei no início, né? É sempre ou o meu marido ou o filho do outro, né? Não tem muito essa coisa de onde eu tô errando. Essa é uma máxima da minha vida. Sempre que eu me deparo com um resultado que não foi o que eu queria, não é que eu sou horrível e eu sou o culpado de tudo sempre. Eu não me dou essa importância. Mas eu sou a única pessoa que eu controlo. Então, eu tenho total controle sobre as minhas ações. Ou deveria ter. Se eu não tenho, esse é um problema. Então, da próxima vez, é mais fácil eu mudar alguma coisa que eu fiz do que eu mudar a reação de outra pessoa, a ação de outra pessoa. Então, eu vou sempre focar nisso. O que eu posso fazer de melhor? Mas o fulano não entregou no prazo e aí deu errado. Mas o Beltrano não me ajudou com aquilo e aí não funcionou. Tudo bem, acontece. Não estou dizendo que você é o culpado de tudo. Não é. Mas aonde você tem mais facilidade de mudar é na sua própria ação. E isso acaba influenciando os outros, né? Também. Uhum. Então, o que eu acho importante pode ser que seu marido não colabore? Pode. Muito possível. Sim. Pode ser que o comportamento do filho da sua vizinha seja pior que o do seu filho? Muito possível também. Mas, em relação a como o seu filho, a sua filha estão hoje, o que você pode, né? E aí, o seu amadurecimento é chave nesse processo. Então, olha para você e fala, beleza, aonde eu posso melhorar? O que eu não faço hoje que eu deveria fazer? E aí eu vou junto nesse processo. Até para eu entender que a dificuldade que a criança vai ter é real, mas também é momentânea. A gente se acostuma a quase tudo, né? A gente se acostuma, e parece, né, um absurdo falar isso às vezes,
Mas a gente se acostuma a banho frio. A gente se acostuma a café sem açúcar. A gente se acostuma a ficar sem sobremesa. A gente se acostuma a comer alface, a comer pepino, a comer tomate. A gente se acostuma a essas coisas todas. É uma questão de hábito, é uma questão de repetição. Uhum. A gente tem histórias de pessoas que viveram em campos de concentração e que tiraram o melhor daquela experiência. Então, se você pode, numa situação limite, como é estar num campo de concentração, ser prisioneiro, e você consegue tirar algo de bom dali, como é que você não consegue tomar um banho frio? Como é que você não consegue tomar um café sem açúcar? Como é que você não consegue separar 20 minutos do seu dia para leitura? Né? Como é que você não consegue deixar de ver Netflix na hora que você tem que deixar de ver e dormir na hora que você tem que dormir? Como é que você não consegue tirar o snooze do seu telefone na hora de acordar? Você consegue. E a partir do momento que você fizer isso, você vai perceber, é difícil, dói. Então, se eu tentar mudar alguma coisa do meu filho, vai ser difícil, vai doer, mas passa. Mas acostuma. E depois que acostuma, você tá mais forte. Sim. Depois que acostuma, a criança tá mais forte. Tá mais resiliente, né? Vamos usar essas palavras para o algoritmo do YouTube. Isso. Nos jogar lá para cima. Boa. Então, faça alguma coisa. Comece por um com seu filho. Escolha um e ataque aquele um. E comece por um em você também. Ataque aquele um. O que é que você não faz que te faria bem e que você precisa começar amanhã? Boa. Né? Então, coloca aí no comentário pra gente. Boa. Tem um quê de meio, sei lá, coaching isso, mas não é. É porque é real. Só assim as coisas mudam, só assim a mudança acontece. Demora, né? Chato, mas tem que acontecer, né? Tem que acontecer. Temos mais? Não temos. Tempo estourou? Nosso tempo estourou. Temos? Quanto tempo já? Já temos 1 hora e 2 minutos. Maravilhoso. E aí, conseguimos responder? Você acha que foi bom? Sim. Eu falei brincando, mas eu quero sim. Deixa aí no comentário o que você vai começar amanhã, né? Aonde você vai melhorar, aonde você quer que seu filho melhore. E também se você gostou desse jeito mais rapidinho, não muito rápido ainda, não veloz, mas um pouquinho mais dinâmico de responder as perguntas, porque estão chegando mais perguntas e aí a gente também tem que tentar responder o pessoal, né? Beleza. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigada, Luciano. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Até.